2 R4.7 é o exercício 6 da lista da aula 2. Então, R4.7 fala o seguinte: a laje de um prédio está sujeita a 4 carregamentos de coluna paralelos, que é a força F1, que está aqui, força F2, força F3 e força F4. Com aquela ideia de fazer o problema passo a passo, eu vou fazer aqui na letra A. A primeira pergunta vai ser: ele quer saber as forças F1, F2, F3 e F4 em função dos versores I, J e K. Pode ver que todos os vetores F1 ou F2 ou F3 ou F4, eles são paralelos ao eixo Z, de tal forma que o F1 ele vai ficar sendo menos 30. Por que é menos? Porque o vetor é contrário ao eixo Z. Z é para cima e F1 é para baixo. Então dá menos 30 K, porque é paralelo ao eixo Z. A unidade é kilonewtons. Pronto. Força F2. Vamos ver o que acontece com a força F2. Vamos dar uma olhada rapidamente. Força F2 vai ser menos 40K kilonewtons. Força F3. Força F3 é menos 50K kilonewtons. E força F4 é igual a menos 20K kilonewtons. Pronto, a letra A era muito fácil, todas as forças eram paralelas ao eixo Z. Aí depois da letra B ele quer a força resultante, e para fazer a força resultante é só somar os coeficientes de I com I, com J e K com K. Aqui no caso todos têm apenas K, e se somar aqui vai dar menos 70, menos 120 vai dar menos 140, menos 140K kilonewtons. Sensacional, questão tranquila demais. Ele também está querendo saber os vetores R1, R2, R3 e R4 das forças em função dos versores I, J e K. Como os vetores posição são em relação à origem, eu vou colocar aqui até no desenho. Olha só, este aqui é o vetor. Vetor RU, ele vai da origem do sistema até a posição do vetor F1. Tá vendo? Este aqui é o vetor RU. O vetor R2, ele vai da origem do sistema até a posição onde é aplicada a força 2 e assim por diante. Então, rapidamente, vamos fazendo aí os vetores. Vetor R1. Se observar bem, R1 ele pertence ao eixo Y, então ele só tem componente em J, e ele é equivalente a 11 metros. Então vai ser mais 11 J metros. Agora vamos pegar o vetor R2. O vetor R2 ele tem duas componentes. Ele tem uma componente que está aqui, ó, deixa eu botar, que é paralela ao eixo X, e que é esta medida, que vale 10 metros. Então dá 10 metros no mesmo sentido positivo. Aqui eu vou tirar o metro para botar para fora, para deixar com o mesmo padrão. Pronto. É positivo porque está a favor do eixo X. E também observa que a outra projeção seria equivalente a essa medida que eu acabei de colocar aqui, e que corresponde a 13 metros.
Então é mais 13 metros J. Pronto. Acabei de fazer o R1, o R2. O R3, ele também tem duas componentes, ó. O R3 seria mais ou menos esse vetor aqui. Ele tem uma componente em X, que é 4i, e em J, 3J. Então, vamos botar aqui, R3 é igual a mais 4i mais 3J. Estamos trabalhando em metros. Pode ver que todos os vetores posições pertencem ao eixo X, Y, Y. É por isso que não tem coordenadas em Z. É por isso que é sempre 0K. O último dos vetores aí seria esse vetor aqui, posição. É o vetor R4. Esse vetor R4 ele pertence ao eixo X e ele corresponde a 10. Então R4 ele é igual a 10i. O que? Metros. Que sensacional! Agora na letra D, ele quer o somatório dos aumentos de todas as forças aplicadas sobre a laje. Então nós vamos representar aqui o somatório dos momentos de todas as forças aplicadas sobre a laje em relação a qual ponto? Em relação ao ponto O, que é a origem do sistema cartesiano, porque daí eu botei em relação aos três eixos. Então vamos lá, somatório das forças em relação ao ponto O vai ser R1 vetorial F1 nesta ordem, mais R2 vetorial F2, mais R3 vetorial F3 e mais R4 vetorial F4, que eu posso fazer através do cálculo desses produtos vetoriais, através de determinantes, ou nesse caso, como os vetores que eu estou fazendo produto vetorial, eles têm poucas coordenadas, né? Eu vou fazer através da distributiva. Para lembrar a distributiva, eu vou botar um esqueminha aqui, ó. Eu vou botar aqui I nesta ordem, J e K. Se eu fizer I vezes J, dá mais K. Se eu fizer J vezes K, dá mais I. Ou seja, nesse sentido aqui dá positivo o versor. Se eu fizer o sentido oposto, ou seja, JI daria menos K, e assim por diante. Eu até vou botar aqui, ó, I vetorial J é igual a mais K. Em compensação, J vetorial I, que está no outro sentido, é menos K. Então, no sentido anti-horário, o resultado dá mais. No sentido horário, o resultado dá menos. Então, só para lembrar, vamos colocar então aqui o somatório R1 vezes F1. R1 nós vamos pegar lá, é o 11J. 11J. Vetorial F1, quem é o F1? Vamos pegar lá em cima, o F1, ele é menos 30K. Mais R2, 10i mais 13J. 10i mais 13J. Vetorial F2. Quem é o F2? Vamos ver. É o menos 40K. Sensacional. Mais R3. Quem é o R3? Vamos ver. 4i mais 3J. 4i
mais 3J. Vetorial F3. Vamos ver o F3 menos 50K. E por último, mais, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Mais R4. Quem é o R4? DESI vetorial F4 menos 20K. Bom, utilizando então aquele procedimento lá, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo, lembrando que a ordem é I, J e K, eu vou ser feliz para poder fazer esses produtos. Olha lá, 11 vezes 30 dá 330, era menos JK. JK, ó, está nesta ordem e, portanto, vai dar mais I. Então, dá menos 330I. Depois nós vamos fazer aqui a distributiva 10I menos 40K. Isso aqui vai dar menos 400 I vezes K. I vezes K vai dar menos J. Então vai dar mais aqui J. Depois eu vou fazer 13 vezes menos 40. Vai dar menos 520 JK. JK daí. Pronto. Estamos ficando felizes. Depois aqui, ó, vai dar menos 200K. Menos 200K. Opa, K não, desculpa. Menos 200 I vezes K. I vezes K dá menos J. Então troco o sinalzinho aqui. Vai ficar mais J. Depois, menos 150 JK. JK e I. E por último dá menos 200 I vezes K, que dá menos J. Que sensacional! Então nós vamos somar I com I, J com J. Então, em termos de I, ó, eu tenho menos 330, menos 520, que já dá 850, e aqui vai dar 1000. Então isso aqui dá menos 1000. E sensacional. E agora para o J, dá mais 400 mais 200 mais 200, dá 800J. Pô, que espetacular, hein? Então, esse aqui é o somatório das forças, dos momentos das forças em relação ao ponto O. Bacana, sem estresse. Agora vamos fazer próxima perguntinha. Ele quer a posição P que devemos aplicar a resultante. Ele quer saber, então, vamos voltar para o plano cartesiano. Qual é a posição P desse plano cartesiano que eu tenho que aplicar aqui a força resultante? Para que o momento desta força resultante em relação ao ponto O seja igual ao somatório
dos momentos de todas as forças em relação ao ponto O que eu já determinei. Então, o momento da força em relação ao ponto O, vamos lá, é o R de O até o ponto P, que eu não sei as coordenadas, né? Então, vou botar assim, ó, R de O até P, sendo que P eu vou dizer que tem as coordenadas X e Y, porque é a grande pergunta do problema. Vetorial, vetor resultante, é igual ao somatório dos momentos das forças que eu já tenho ali, que inclusive estava faltando a unidade no anterior, que era quilonewtons, não é isso? Quilonewtons vezes metro. Então isso aqui dá menos 100, menos 1000, desculpa, I, mais 800J quilonewtons vezes metro. Então, para poder fazer isso aqui, ó, R de O até P, isso aqui vai ficar XI mais YJ vetorial R. Quem é o vetor R? Nós calculamos lá em cima, ele valia menos 140K. Menos 140K. Isso aqui tem que dar menos 1000 e mais 800J. Bah! Agora isso aqui vai dar, ó, menos 140x I vezes K. I vezes K, se tu observar bem a figurinha lá, é só lembrar, ó, I, J, K, nesta ordem. IJK vai ser o positivo. Na ordem contrária é negativo. Então eu estou falando aqui no caso I vezes K vai dar menos J. Então mais aqui J. Sensacional. Aí depois eu tenho menos 140Y. JK é mais I. Então aqui ficou I igual a menos 1000 I mais 800J. Isso aqui vai dar I com I, J com J, menos 140Y é igual a menos 1000. E depois a gente vai ficar com 140x é igual a 800. Então, quanto é que dá o Y e quanto é que dá o X? As duas coordenadas são positivas. Mas para poder fazer as contas, eu vou lá, aperto aqui, vamos lá. Isso aqui vai dar 1000 divididos por 140. 1000 divididos por 140 dá igual a 0,714, com 3 algarismos significativos metros. E o X é 800 divididos por 140, 5,71. 5,71 metros. Aqui tem coisa errada na primeira parte. Vamos fazer a conta de novo, tá? Fazer a conta de novo. Da primeira é 1000 divididos por 140. Agora sim, 7,14. 7,14.
Bom, vamos tirar a calculadora, vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta. Acredito que não, mas as coordenadas do ponto P, onde eu devo aplicar a força resultante, portanto, é 5,71 para X, 7,14 metros para Y. Então, essas são as coordenadas do ponto aonde eu devo aplicar a força resultante para que o sistema seja equivalente. Camarada, com isso a gente acaba mais um exercício. Lembre-se, dor, né? Dedicação, organização e responsabilidade. Valeu!